Bom, olha, desde o início do ano o governador José Ivo Sartori vinha dizendo o seguinte: ó, eu estou pegando uma situação calamitosa no Rio Grande do Sul. Ele não costuma usar essas palavras assim tão pesadas, né? Mas enfim, o que ele dizia, traduzindo, era que estava pegando uma herança maldita do Tarcísio Genro. Isso todo mundo sabia. Qualquer cálculo feito por qualquer economista comprometido com o PT, ou com o PSDB, ou com o PMDB, deixava claro que nós teríamos, nesse ano de 2015, que trabalhar com déficit de alguma coisa nas contas do Rio Grande do Sul, do Estado do Rio Grande do Sul, de 5,4 bilhões de reais. Isso equivale aí a quase 3 meses de arrecadação cheia do ICMS, a que fica com o Estado, com o governo, descontados 25% dos municípios. É um valor assim inacreditável, né? O pior não é trabalhar com déficit dessas proporções, é que o governador Tarcísio Genro não deixou muita escapatória para que o seu sucessor pudesse buscar recursos em fontes, digamos, heterodoxas, como os depósitos judiciais, né? A IEDA deixou o caixa abarrotado de dinheiro do depósito judicial porque ela trabalhou com déficit zero, não quis saber de pegar dinheiro dos depósitos judiciais, que é uma espécie de empréstimo disfarçado. Melhor até do que empréstimo disfarçado, porque o governo não tem o compromisso de devolver aquilo ali nunca. Pode ficar empurrando com a barriga quanto tempo quiser. De vez em quando decide alguma ação lá em juiz, ele vai lá e paga aquele valor lá. Bom, ele esgualepou, foi para mais de 5 bilhões de reais, só em depósitos judiciais que foram garifiados. O Caixa Único, que é para onde vão os recursos da administração direta e indireta, né? Sobrando ou não sobrando, não importa, não tá, vai tudo para lá. Ele, zerou o Caixa Único. E pior, a IEDA conseguiu recuperar as negativas do governo do Estado, porque no governo do Rigoto ele não deixou praticamente margem nenhuma para que ela pudesse tomar novos empréstimos. E além disso ainda estava no cadinho. Ela foi lá, ajustou as contas, limpou o cadastro do governo do Rio Grande do Sul, tomou um empréstimo, mas deixou uma margem assim fenomenal para o Tarso. Ele foi lá, tirou tudo. Então, para onde que vai se mexer o Sartori? Né? Não tem muito o que fazer. E além disso, o Tarso ainda deixou uma herança maldita de salários que ele aumentou já para serem pagos pelo Sartori até para o próximo governador. Né? Uma bomba de efeito retardado fantástico. Né? Bom, então, o que acontece? O Sartori abriu o ano aí fazendo um contingenciamento formidável das despesas do Estado. Né? Não tem como, a receita ela é inelástica e a despesa é elástica. Então ele começou a conter as despesas, limitou, cortou os cargos em comissão, reduziu o número de secretarias, começou a contingenciar o pagamento para os fornecedores, fez o que ele conseguiu fazer logo de cara nos primeiros meses, para tentar reduzir esse déficit previsto 5,4 bilhões pelo menos para menos do que isso aí. E tentando com isso pagar em dias os salários. Nesse mês de maio já não conseguiu dinheiro para isso. Né? Por força de decisões judiciais, teve que pagar em dia o salário também do mês de maio. Mas com isso não pôde pagar repasse que tinha que fazer para transporte escolar, para hospitais, para fornecedores. Né? Atrasou praticamente todo mundo. Agora vocês podem ter certeza de uma coisa: em junho não vai ter decisão judicial que suporte a realidade de não ter dinheiro em caixa para pagar os salários. Anota o que eu estou dizendo, hein? Bom, eu estou fazendo essa conversa toda aqui com vocês porque nessa sexta-feira o governo anunciou um pacote de novas 14 medidas. Né? 11 são projetos de leis que estão indo para a Assembleia Legislativa para discussão e votação. E 3 são decretos-leis do governo. Olha, apenas um dos projetos anunciados pelo governo, para mim, já vale um governo, que é a Lei de Responsabilidade Estadual. Eu vinha falando nisso aqui há muito tempo. A IEDA tentou criar uma Lei de Responsabilidade Estadual, foi atacado de tudo que é jeito e retirou da Assembleia Legislativa o seu projeto. Mas agora o Sartori envia o projeto e eu acho que ele tem condições de fazer com que se aprove, até porque a realidade mudou completamente. E essa Lei de Responsabilidade Estadual, pelo que eu pude ler até agora, eu não vi todo o projeto, mas pelo que o governo disse agora nessa quinta-feira de tarde,
ela estabelece premissas que podem levar a um ajuste das contas públicas a lo largo. É uma espécie de lei de responsabilidade fiscal federal, essa que já está em execução. Há muito tempo que foi editada pelo governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, né? Porque o que acontece é essas coisas que eu acabei de dizer. Quer dizer, há uma total irresponsabilidade fiscal aqui no estado do Rio Grande do Sul. Quer dizer, o governo do estado, ele, claro, tem que cumprir a lei de responsabilidade fiscal, a federal, mas nem as melhores cabeças do governo Fernando Henrique Cardoso puderam pensar que um governador aqui ia meter a mão nos depósitos judiciais do modo como está metendo. Nem as melhores cabeças do governo do Fernando Henrique Cardoso imaginaram que aqui no Rio Grande do Sul o pessoal ia meter a mão no caixa único do jeito que meteu, né? E nunca se imaginou que se iriam produzir aumentos, inclusive salariais, que tivessem já montantes comprometidos para os próximos governos, né? Puxa vida, senhores. Então está vindo aí uma lei de responsabilidade fiscal estadual que vai, segundo eu pude depreender do que disse o governador na tarde desta quinta-feira, ainda há pouco, que vai exatamente tentar estabelecer parâmetros em todos os gastos e receitas públicas de todas as áreas e as responsabilidades dos agentes públicos em relação ao orçamento, né? Coisa que até agora isso não existia. Só isso aí para mim já valeu os anúncios, mas tem muito mais coisa boa ainda. Começa pela prorrogação de todos os contingenciamentos que foram feitos até agora, inclusive um corte de 35% continua nas nomeações de cargos em comissão do Estado. Nós temos a criação aí agora, proposta à Assembleia, da Banrisul Seguradora. O governo não diz isso, mas eu sei que a intenção, como era do Tarso também, quando ele propôs a mesma coisa, é fazer com que alguma seguradora, um grupo de seguradoras, compre aí alguma coisa com 49% dessa nova seguradora, alcançando aí valores bilionários. Eu andei pesquisando no mercado aí, acho que pode o governo do estado aí, com 49% entregando a gestão para alguém, faturar 3, 4, 5, até 5 bilhões de reais. É muito dinheiro. Eu pensava que o governador ia propor também a criação da Banrisul Cartões, mas que daria um outro tanto para o governo do estado, mas não propôs, né? Nós temos aí mais algumas outras medidas, essas nas áreas, inclusive, de funcionalismo, como a incorporação de funções gratificadas, que isso aí é um escândalo que já existe há muito tempo, que tinha que ser contido de qualquer maneira e será contido. As incorporações de funções gratificadas aos vencimentos dos servidores públicos também, que é outra zorra, né? A questão da limitação das licenças prêmios, que não existe em empresa privada de espécie nenhuma, mas os servidores públicos, no entanto, que são nossos empregados, mas se comportam como nossos patrões, têm direito a isso. Isso tudo vai haver alguma coisa aí. A Câmara de Arbitragem de Precatórios, que eu acho também necessária. O que o governo quer com essa Câmara aí? Quer negociar diretamente com quem tem a ver dinheiro do Estado. Quem oferecer um maior desconto, até 40%, vai receber antes. Quem não oferecer, não vai levar. O governo podia ir mais longe ainda em relação a esses precatórios aí. Criar um mercado secundário de precatórios, mas não se atreveu a tanto. Talvez um dia vá lá. Bom, são 14 medidas, todas elas necessárias. O governador disse bem, e eu acho que ele fez bem, em dizer que isso não esgotam as medidas que ainda devem ser anunciadas. E devem ser anunciadas. Ele não tocou, por exemplo, na questão da Previdência, que é um câncer aqui no nosso estado, da Previdência Pública Estadual. Isso aí é um terror. O governo não mexeu com isso aí. Eu espero, sinceramente, que em algum momento mexa. Bom, já fui longe demais para essa quinta-feira, véspera de feriado, né? Eu volto na sexta-feira aqui com vocês, porque comigo não tem esse negócio de não trabalhar, não. Comigo é trabalhar mesmo. Eu vou ter muito tempo depois com vocês também para descansar ad eternum, como dizem os nossos amigos advogados. Até lá.